E agora o presidente Lula. Vai gostar de telefone assim em outro lugar, pô. Bem, primeiro cumprimentar os prefeitos, as prefeitas, cumprimentar o nosso governador, o nosso senador, vice-governador, agora que chegou a nominata, que eu não quero mais, pode levar de volta, sabe? Bem, em primeiro lugar, é importante dizer para vocês por que eu tomei a decisão de vir hoje ao Piauí e daqui a pouco eu vou ao Maranhão para visitar os lugares que estão sendo mais prejudicados. Todos nós, em algum momento, já vivemos situações de emergência nas cidades que a gente mora, nos estados que a gente mora. E essas situações de emergência, elas servem para duas coisas básicas. A primeira, para nos ensinar como é que a falta de planos diretores neste país permitiu que a gente visse pessoas e administradores ao longo do século, permitir que as pessoas morassem em lugares que nós sabemos serem inadequados para morar. A segunda coisa é que nos ensina de que só tem lógica você ter investimento de infraestrutura se você não fizer as coisas no mesmo lugar que nós sabemos que daqui a algum tempo vai dar outra cheia. Eu estava sobrevoando com o Wellington. Eu já vim aqui, acho que em 2003, em 2004, quando a emergência da época era um dique que estava para estourar e que foi feito um reforço pelo Exército Brasileiro. Mas eu estava sobrevoando com o Wellington ali, eu estava dizendo, Wellington, e estava dizendo ao prefeito também, cada casa que nós fizermos no mesmo lugar, daqui a 2 ou 3 anos, ou 4 anos, ou 5 anos, a gente vai estar visitando e vai estar vendo as casas novas, outra vez coberta por água. Eu fui visitar uma família que estava ali acampada. E a família quer uma casa na beira do rio, porque a família é pescadora. E ela não quer sair da beira do rio. E eu estava tentando convencer a mulher de que é importante que ela tenha uma casa não tão na beira do rio, um pouco mais afastada, e que a gente discuta criar as vantagens para quem é pescador de dar uma infraestrutura mínima para que quando eles chegarem na beira do rio, eles tenham uma fabriquinha de gelo, que eles tenham algum negócio para fazer tratamento do peixe. O que não pode é fazer a casa no mesmo lugar que encheu. Isso seria total irresponsabilidade nossa. Mas é no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Eu agora fui no estado do Amazonas e vi muito mais água do que eu vi aqui, porque o Rio Amazonas é muito maior do que o Rio Podi, e aquilo estava alagando, estava não sei quantos metros já acima, sabe, do normal. E essa enchente já tinha acontecido no Rio Jurá, no estado do Acre, há mais de um mês atrás. Depois que enche o Acre, enche o Amazonas, depois que enche o Amazonas, enche o Pará, até a água chegar no mar. Aqui, eu estava vendo que nós temos algumas coisas para fazer de emergência. O que a gente faz de emergência? Primeiro, a gente tenta tirar as pessoas da casa. Segundo, a gente tenta cuidar da alimentação. Terceiro, a gente tenta cuidar da saúde das pessoas. Esses são os 3 ingredientes prioritários que nós temos que fazer, porque outras coisas nós só poderemos fazer quando a água baixar, que a gente puder fazer um levantamento real do estrago que a água fez, da quantidade de dinheiro que vai precisar para consertar as estradas, da quantidade de casa que nós vamos ter que refazer, das casas que nós vamos ter que mudar, e isso leva algum tempo. O que não pode faltar, governador e companheiros prefeitos, é a prioridade zero. Qual é? Tirar as pessoas
de onde elas estão correndo risco, cuidar da saúde das pessoas e cuidar da alimentação das pessoas. Esses são os 3 ingredientes básicos. E que aí cada prefeito tem a sua defesa civil e cada prefeito já sabe como fazer. A quarta prioridade é a gente cuidar para que as crianças não percam muitos dias de aulas. É preciso a gente cuidar para que as crianças continuem tendo as suas aulas, porque senão, nós estamos vendo aí o teste do Enem aí, apesar, companheiros ministros, de que esse estado aqui é um dos estados que tem o melhor nível de educação, acho que é o 4º colocado no Brasil inteiro, de educação melhor do que muitos estados ricos. Mas a gente não pode deixar as crianças perderem a aula. Pois bem, vamos agora às coisas que são mais profundas, que exigem mais recursos e que, portanto, leva mais tempo. E eu queria aqui me restringir às reclamações, de um lado de vocês, de outro lado do governador, de outro lado nossa do governo federal. Ou seja, como nós somos um país que durante 30 anos a economia não cresceu e, portanto, a gente não pensava em desenvolvimento, ao longo desses 30 anos nós fomos criando regras de fiscalização. Então nós criamos muito mecanismo de fiscalização e poucos instrumentos de produção, de execução. Essa é a verdade. Se o ministro Gedel fizer alguma coisa que não esteja de acordo com a lei, o primeiro a vir em cima dele é o adversário político dele, dizendo que ele está gastando dinheiro fora da lei. O segundo é o Tribunal de Contas da União, que vai dizer que ele está totalmente errado, vai mandar suspender a obra. O terceiro é o Ministério Público, que vai logo meter um processo em cima dele, disponibilizar os bens deles, ou seja, e é isso que a gente tem visto por esse país afora. E certamente nas cidades vocês sentem praticamente quase que a mesma coisa. O que é que nós temos que fazer? Nós temos uma demanda dos prefeitos, que eu não sei se vocês já entregaram todas as demandas. Certamente nem todo prefeito ainda tem o resultado concreto dos prejuízos que a chuva causou no seu município. E não adianta desespero. Essa hora é como a gente tratar de uma pessoa que chegou baleado no hospital. A primeira medida não é tirar a bala, a primeira medida é estancar o sangue, para depois a gente cuidar da bala. Nesse momento, a primeira coisa que nós temos que fazer, depois de cuidar das 3 primeiras que eu falei, é a gente esperar a água baixar, e aí sim, a gente colocar equipes, se tiver de defesa civil, trabalhando junto com o Estado, para que a gente faça o mais rapidamente possível o levantamento do que cada município teve de